Capítulo 9. Claire ficou sentada na poltrona estofada do escritório enquanto observava a irmã analisar os arquivos de Paul. Lydia parecia motivada pela ideia de descobrir mais detalhes sórdidos, mas Claire tinha a sensação de que estava sendo sufocada sob o peso de cada nova revelação. Não acreditava que apenas 2 dias antes tinha visto o caixão de Paul ser colocado na cova. Era como se seu corpo tivesse sido enterrado com ele. Sentia a pele seca. Sentia frio nos ossos. Até mesmo piscar era um desafio, porque era grande a vontade de manter os olhos fechados. Olhou para o celular pré-pago que segurava. Às 12h31, Ada havia respondido a mensagem de texto sobre os arquivos com um sucinto, ok. Claire não sabia o que aquele ok significava. O pendrive estava esperando por ele na caixa de correspondência. Será que Ada estava aguardando sua reação até ver o que havia ali? Ela deixou o telefone na mesa. Estava cansada de todas aquelas perguntas sem resposta e brava porque, em vez de sofrer pelo marido, estava questionando a própria sanidade por amá-lo. Estava claro que Lydia não tinha esses pudores. Estava sentada no chão, mexendo nas caixas de plástico, com a mesma expressão que tinha no rosto nas noites de Halloween da infância. As cores correspondiam a anos, o que significava que, ao longo dos últimos 6 anos, Paul tinha pagado para que 18 mulheres fossem investigadas. Ou pior. Claire não disse a Lydia que aquela provavelmente era a ponta do iceberg. Enquanto estavam na garagem, ela se lembrou da sala no porão da casa. Claire tinha se esquecido do local porque só estivera ali uma vez desde que eles se mudaram. É provável que isso parecesse inacreditável para Lydia, mas o porão era enorme. Havia uma sala de TV, uma academia completa, um vestiário com sauna, uma sala de massagem, uma adega, uma sala com uma mesa de bilhar e outra de tênis de mesa, uma suíte de hóspedes com banheiro completo, uma cozinha perto do elevador, um bar e uma sala com poltronas grande o suficiente para acomodar confortavelmente 20 pessoas. Será que era uma surpresa Claire ter se esquecido de um local do tamanho de uma cadeia? Ou era organizado demais para ser chamado de acumulador, mas gostava de guardar coisas? Claire sempre achou que a mania de colecionar coisas se devia ao fato de ele ter perdido tudo quando os pais morreram, mas então ela viu um motivo mais sinistro. Ele havia construído prateleiras na despensa do andar de baixo para deixar muitas caixas de plástico que vinha enchendo desde sua época na Albany. Quando se mudaram para lá, ele mostrou a Claire as coisas que tinha guardado dos primeiros anos de namoro, o primeiro cartão de aniversário que ela havia lhe dado, um bilhete rabiscado que registrava a primeira vez que ela escreveu as palavras "Eu te amo" para ele. Na época, Claire achou a coleção muito linda, mas naquele momento só pensava que havia dezenas de caixas ali e que 3 mulheres por ano nos últimos 18 anos resultariam em outras 54 pastas com 54 violações indescritíveis. Havia um arquivo que Lydia não veria. A irmã estava perturbada demais com o conteúdo das pastas. Se descobrisse que Paul tinha feito a mesma coisa com ela, não haveria como voltar atrás. Você está bem? Lydia desviou o olhar do relatório que estava lendo. Quer se deitar? Estou bem, disse Claire, mas suas pálpebras estavam pesadas. Seu corpo estava tão cansado que as mãos tremiam. Ela havia lido ou ouvido em algum lugar que os criminosos sempre dormem depois de confessar seus crimes. Esconder os atos ruins exigia tanta energia que expor a verdade dava um sono muito grande. Ela havia se confessado a Lydia? Ou só tinha dividido um peso? Claire fechou os olhos. Sua respiração ficou mais profunda. Estava acordada, ainda ouvia Lydia folheando as páginas, mas também estava adormecida e sentiu-se afundando em um sonho. Não havia narrativa, apenas fragmentos de um dia comum. Estava sentada à mesa pagando contas. Tocando piano. Estava na cozinha tentando fazer uma lista de compras. Dando telefonemas para arrecadar dinheiro para comprar brinquedos para as crianças carentes no Natal. Analisando os sapatos no armário, tentando pensar no que vestir para um almoço. Em meio a tudo isso, sentia a presença de Paul na casa. Eles eram pessoas muito independentes. Cada um sempre teve os próprios interesses, fez o que queria, mas Claire sempre se sentia segura quando Paul estava perto.
Lâmpadas eram trocadas. Falhas eram eliminadas do sistema de segurança. O controle remoto era consertado. O lixo era tirado. As roupas eram dobradas. As baterias eram recarregadas. Colheres de sopa e de sobremesa nunca ficavam misturadas na gaveta de talheres. Ele era um homem muito capaz e forte. Ela gostava do fato de ele ser mais alto do que ela. Gostava de ter que levantar a cabeça para olhá-lo quando dançavam. Gostava da sensação quando ele a abraçava. Ele era muito mais forte que Claire. Às vezes a pegava no colo. Ela sentia os pés saindo do chão. Apertava bem o peito firme contra o dela. Ele a provocava por causa de uma bobagem, e ela ria porque sabia que ele adorava ouvir sua risada, então ele dizia, fale que você quer. Claire acordou. Ergueu os braços, como se quisesse se proteger de um golpe. Sentiu a garganta arranhar. O coração batia forte dentro do peito. O sol da manhã adentrou o escritório. Lydia não estava ali. As caixas de plástico estavam vazias. Os arquivos tinham desaparecido. Claire partiu em direção à mesa. Abriu a gaveta. O arquivo de Lydia ainda estava escondido ali dentro. O alívio de Claire foi tão grande que ela sentiu vontade de chorar. Levou os dedos ao rosto. Estava chorando. Os dutos lacrimais estavam sempre prontos à espera de algo que os estimulasse. Em vez de continuar chorando, Claire fechou a gaveta. Secou os olhos. Ficou de pé. Endireitou a camisa enquanto caminhava até a cozinha. Ouviu a voz de Lydia antes de vê-la. Ela falava ao telefone. Porque quero que você fique na casa do Rick hoje. Lydia fez uma pausa. Porque estou mandando. Parou de novo. Querida, sei que você é adulta, mas os adultos são como vampiros. Os mais velhos são muito mais poderosos. Claire sorriu. Ela sempre soube que Lydia seria uma boa mãe. Falava como ele antes do desaparecimento de Julia. Está bem. Também amo você. Claire ficou no corredor por muito tempo depois de Lydia ter desligado. Não queria que a irmã temesse ser ouvida. Se Claire continuaria mentindo a respeito do que sabia sobre a vida de Lydia, então faria um bom trabalho. Mexeu nos cabelos ao entrar na cozinha. Oi. Lydia estava sentada no bar. Usava óculos de leitura, o que teria sido engraçado se Claire não estivesse há poucos anos de precisar deles. Os arquivos de Paul estavam espalhados no balcão da cozinha. Lydia mantinha o iPad de Claire à frente. Tirou os óculos e perguntou. Dormiu bem? Desculpe. Claire não sabia pelo que estava se desculpando, havia muitas coisas entre as quais escolher. Eu deveria ter ajudado você com tudo isso, acrescentou. Não, você deveria ter dormido. Lydia começou a se recostar na cadeira, mas parou antes de soltar o corpo. Estas são as cadeiras mais idiotas nas quais já me sentei. São bonitas, disse Claire, porque era só isso que importava para Paul. Ela foi até a tela na parede da cozinha. O relógio mostrava que eram 6h03. Ligou a câmera da caixa de correspondências. Ada ainda não tinha passado. Claire não sabia o que pensar, porque ainda não sabia quais eram os arquivos que ele queria. O pendrive ainda está na caixa de correspondências, disse ela. Você tem uma câmera na caixa de correspondências? Todo mundo tem, não? Lydia lançou-lhe um olhar ácido. Qual era o nome da mulher que você viu no noticiário? Claire balançou a cabeça. Não entendeu. Na garagem, você disse que reconheceu o nome de uma mulher de um dos arquivos porque você a tinha visto no noticiário. Pesquisei todas elas pelo seu iPad. Só 2 tinham novas ocorrências. Ela estava em Atlanta, e explicou Claire. Leslie Lewis? Lydia empurrou uma pasta aberta pelo balcão para que Claire visse a foto da mulher. Ela era loira e bonita e usava óculos de aros escuros e grossos. Encontrei uma matéria sobre ela nos arquivos do Atlanta Journal.
Ela estava em um hotel durante a DragonCon, pensou que estava abrindo a porta para o serviço de quarto, mas um cara forçou a entrada e a estuprou. Claire desviou o olhar da foto da mulher. Os escritórios daqui. Mais Scott no centro da cidade ficavam perto do centro de convenção. No ano anterior, Poe havia lhe enviado fotos de pessoas bêbadas vestidas de Darth Vader e Lanterna Verde enchendo a rua. Lydia empurrou outro arquivo, outra jovem loira e bonita. Pan Clayton. Saiu uma matéria no PET. Ela estava correndo perto do Parque Stone Mountain. O agressor a arrastou para a mata. Passava das 7, mas era agosto, por isso ainda estava claro. A equipe de tênis de Poe costumava ter jogos no parque. Veja as datas nos arquivos. Ele contratava os detetives para segui-las nos aniversários dos estupros. Claire acreditou no que a irmã dizia. Não queria ler mais detalhes. O agressor disse alguma coisa para elas? Se disse, não estava nas matérias. Precisamos dos relatórios da polícia. Claire se perguntou por que Poe não tinha pedido aos detetives particulares para localizarem os relatórios. O arquivo de Lydia tinha registros de prisão e toda a papelada relacionada. Talvez Poe tivesse pensado que seria má ideia mexer na história pedindo para todos os detetives irem atrás de todas as mulheres que tinham sido estupradas. Ou talvez não precisasse dos relatórios por saber exatamente o que tinha acontecido com elas. Ou talvez estivesse recebendo os relatórios do capitão Jacob Mayall. Claire? Ela balançou a cabeça, mas, uma vez que tinha pensado naquilo, não conseguia parar. Por que não tinha prestado atenção à expressão de Mayall enquanto ele assistia aos filmes? E de que adiantaria? Ela não tinha aprendido o suficiente sobre a duplicidade de Poe para saber que não era capaz de julgar? Claire? Lydia esperou que a irmã prestasse atenção. Você notou uma coisa sobre as mulheres? Claire balançou a cabeça de novo. Todas se parecem com você. Claire não disse que isso significava que elas também se pareciam com Lydia. E agora? Temos a vida dessas mulheres nas mãos. Não sabemos se podemos confiar em Mayall. Ainda que possamos, ele não levou os filmes a sério. Por que investigaríamos os arquivos? Disse Claire. Lydia deu de ombros. Podemos ligar para o Nolan. Claire não acreditava no que Lydia estava sugerindo. Você quer dizer que antes essas mulheres do que nós? Eu não diria isso, mas agora que você. Elas já foram estupradas. Você quer que elas saibam mais sobre esse imbecil? Lydia se encolheu. Talvez elas sintam um pouco de paz sabendo que o homem que as atacou não está mais vivo. Que desculpa ruim. Claire foi sincera. Vimos como Nolan é. É provável que ele nem sequer vai acreditar nelas. Ou, pior, vai paquerá-las da mesma maneira que me paquera. Há um motivo para a maioria das mulheres não procurar a polícia quando é estuprada. O que você vai fazer? Vai mandar um cheque para elas? Claire entrou na sala de estar antes que dissesse algo de que se arrependesse. Mandar uns cheques não parecia má ideia. Poe tinha atacado aquelas mulheres. O mínimo que ela podia fazer era pagar por terapia ou pelo que mais elas precisassem. Lydia disse. Se Poe tivesse me estuprado e eu descobrisse que todo mês de setembro, por quase 18 anos, ele tinha me investigado, tirado fotos de mim, eu ia querer pegar uma arma e matá-lo. Claire olhou para o quadro de roto por cima da lareira. O que você faria se descobrisse que ele já estava morto e que não havia nada que pudesse fazer? Ainda assim eu desejaria saber. Claire não sentiu vontade de revelar a verdade. Lydia sempre tinha se gabado de ser forte, mas havia um motivo pelo qual ela amortecia os sentidos com drogas já desde os 16 anos. Não posso fazer e não vou fazer isso, disse Claire. Sei que você não quer ouvir o que vou falar, mas fico feliz que ele esteja morto. E de saber como ele morreu, ainda que tenha sido ruim para você. Ruim, repetiu Claire, pensando que a palavra beirava o insulto. Ruim era se atrasar para o cinema ou perder uma bela vaga de estacionamento.
Ver o marido ser apunhalado e sangrar até morrer na sua frente era arrasador. Não, não vou fazer isso. Tudo bem. Lídia começou a pegar pastas e juntá-las. Estava claramente irada, mas Claire não voltaria atrás. Sabia como era ser o foco do interesse de Fred e Nola. Não podia descontar isso nas vítimas de Paul. Já sentia culpa suficiente e não precisava jogar aquelas mulheres na cova dos leões. A luz do sol dentro da sala de estar a cegava. Claire fechou os olhos por um momento e deixou o calor do sol esquentar seu rosto. Então, virou-se, pois parecia errado aproveitar algo tão básico diante de toda a tristeza que tinham descoberto. Ela olhou para o espaço atrás de um dos sofás. Lídia tinha espalhado uma papelada no chão. Não eram mais relatórios de detetives, e Claire ficou surpresa ao ver a caligrafia de seu pai. Sam Carroll tinha reservado uma parede inteira de seu apartamento para colocar pistas sobre Julia. Havia fotografias, cartões e folhas rasgadas de papel com números de telefone e nomes rabiscados. De modo geral, a coleção toda tomava cerca de 1,5 metros por 3 metros de espaço. Ele tinha perdido o dinheiro do cheque calção pelo apartamento por causa dos furos que as taxinhas tinham deixado na parede. Você guardou o mural do papai? Perguntou a Lídia. Não, estava na segunda caixa. Claro. Claire se ajoelhou. O mural havia definido seu pai por muitos anos. O desespero dele ainda emanava de cada pedaço de papel. O curso de veterinária o havia ensinado a fazer anotações meticulosas. Ele registrou tudo o que leu, ouviu ou testemunhou, combinou relatórios da polícia e testemunhos, até o caso ficar tão marcado em seu cérebro quanto a estrutura do sistema digestório de um cão ou sinais de leucemia felina. Ela pegou uma folha de caderno que tinha a caligrafia do pai. Nas últimas 2 semanas de vida, Sam Carroll desenvolveu uma leve paralisia em decorrência de um derrame. Seu bilhete suicida estava quase incompreensível. Claire tinha esquecido como era sua caligrafia normal. Ela perguntou a Lídia. Como se chama aquele método de caligrafia mesmo? O método Palmer. Lídia estava atrás de Claire. Era para ele ser canhoto, mas o obrigaram a usar a mão direita. Também fizeram isso comigo na escola. Colocaram uma luva em sua mão esquerda para você não usar. Lá ponto a mamãe ficou furiosa quando descobriu. Claire se sentou no chão. Não conseguia largar as únicas coisas do pai. Sam tinha tocado aquela foto de um homem que conversou com outro homem que tinha uma irmã que talvez soubesse de alguma coisa sobre Julia. Ele havia tocado os fósforos do Manhattan, o bar onde Julia foi vista pela última vez. Ele havia escrito bilhetes no cardápio do Grid, o restaurante vegetariano preferido dela. Tinha olhado a foto de Julia encostada em sua bicicleta. Claire observou a foto também. Havia um chapéu fedora no cesto preso ao guidão. Os cabelos compridos e loiros de Julia desciam pelos ombros. Ela usava um blazer preto masculino e camiseta branca com tons prata e franjas pretas nas mangas, além de luvas brancas de renda, porque era o final dos anos 1980 e todas as garotas da época queriam se parecer com Cyndi Lauper ou Madonna. Claire disse. Quero dizer a mim mesma que Paul guardou tudo isso porque um dia ele acreditava que eu pudesse querer ver. Lídia abaixou-se no chão ao lado de Claire e apontou a foto de Julia. Ela está usando meu pingente. Havia um L em letra cursiva na frente. As duas sabiam que Julia estava usando o mesmo pingente de ouro quando desapareceu. Ela sempre roubava suas coisas, comentou Claire. Lídia deu um tapa no ombro dela. E você sempre roubava as minhas, disse Lídia. Um pensamento ocorreu a Claire. O Paul tinha um arquivo sobre mim? Não. Claire analisou a irmã, tentando decifrar se Lídia mentia para ela pelo mesmo motivo que ela mentia para a irmã. E os diários do papai? Perguntou. Sam havia começado a escrever diários quando ele o deixou porque não havia mais ninguém com quem desabafar. Não estavam nas caixas de Paul. Talvez a mamãe os tenha. Claire deu de ombros. Ela se sentia tão distante do pai na época de sua morte que não tinha pedido para ficar com nenhum dos pertences dele. Só depois,
Quando pensava em coisas como os óculos, os livros ou a coleção de gravatas com estampa de animais, ela se arrependeu de não ter sido mais presente. Ela disse a Lydia. Eu costumava ler os diários dele. Provavelmente porque ele tentava escondê-los de mim. Mais um ponto para o Paul. Ela se recostou na parede. A última parte que li foi de cerca de 6 meses antes de ele morrer. Ele escrevia como se escrevesse cartas a Julia. Coisas que se lembrava sobre a infância dela. Como todos nós tínhamos mudado sem ela. Ele não deixava transparecer, mas era muito atento à nossa vida. Sabia exatamente o que estávamos fazendo. Deus, espero que não. Ele e a mamãe ainda se viam. Mesmo depois que ela se casou de novo. Lydia assentiu. Eu sei. Claire viu outra foto de Julia da qual tinha se esquecido. Resmungou ao se ajoelhar para pegá-la. Ela tinha rompido o menisco 5 anos antes, e ainda parecia que a qualquer momento se romperia de novo. Seus joelhos são tão ruins quanto os meus? Não tão ruins quanto os de Alison Hendrickson. Verdade. Claire olhou a foto. Julia estava tomando sol no gramado da frente da casa, de biquíni azul. Sua pele rosada brilhava por causa do óleo. Lydia deveria estar atrás da câmera. Elas nunca deixavam Claire tomar sol com elas. Nem sair com elas. Nem respirar perto delas. Meu Deus, olha como a pele dela está vermelha. Ela teria todos os tipos de câncer de pele. Tive que retirar uma pinta ano passado. Lydia apontou a lateral do nariz. Claire sentiu-se momentaneamente feliz por ter sido deixada de lado. Aposto que ela teria tido um monte de filhos. Futuros republicanos. Claire riu. Julia tinha fingido uma virose para faltar à aula e assistir às audiências do caso Irã contra. Ela teria dado aulas aos filhos em casa para impedir que sofressem lavagem cerebral feita pela máquina de educação pública. E os teria feito comer tanta soja que os testículos deles nunca desceriam. Claire mexeu em algumas anotações do pai. Ah, não, ela não teria meninos. Isso é ceder ao patriarcado. Você acha que ela daria vacinas aos filhos? Claire riu, porque mesmo em 1991 Julia já duvidava da veracidade da complexa indústria farmacêutica apoiada pelo governo. O que é isto? Ela pegou um monte de papéis do Tribunal Superior de Oconee County. Lydia apertou os olhos para olhar os documentos. Encontrei em uma pasta separada. É um documento de uma propriedade em Vatnsville. Paul havia crescido em Vatnsville, que ficava perto de Athens. Claire virou na segunda página e encontrou o nome e endereço do dono. Buckminster Fuller, disse Lydia, porque é claro que ela já tinha visto. Por que esse nome parece familiar? Era o arquiteto preferido do Paul. Ela entregou as páginas a Lydia porque não aguentava mais olhar para elas. O Paul foi criado em uma fazenda em Vatnsville. Ele me disse que tudo foi vendido quando os pais morreram. Lydia se levantou do chão. Pegou os óculos de leitura e o iPad de Claire no balcão da cozinha e se sentou ao lado dela de novo. Claire sentiu a onda de náusea que sempre sentia quando outra mentira de Paul era descoberta. Lydia colocou os óculos e começou a digitar. Claire olhou para o encosto do sofá de couro branco. Ela queria rasgar o couro com as unhas. Queria quebrar a estrutura de madeira, pegar alguns palitos de fósforo e incendiar a casa inteira. Não que conseguiria fazer isso. Paul tinha instalado o sistema de supressão de fogo residencial mais complexo que o inspetor de construções do condado já tinha visto. Os registros online datam de 10 anos, mas os impostos da propriedade de Buckminster Fuller estão atualizados, afirmou Lydia. Claire pensou no quadro no escritório de Paul. Sua casa de infância. Ela passou horas acertando sombras e ângulos. Ele chorou quando ela o presenteou no aniversário de casamento. Ela disse. Paul disse que o cara que comprou a propriedade derrubou a casa para usar a terra. Você já passou por lá para ver? Não. Claire tinha pedido isso a Paul várias vezes.
No fim, respeitou a necessidade que ele tinha de manter a privacidade. Paul disse que era doloroso demais. Lydia voltou a mexer no iPad. Dessa vez, Claire se forçou a observar. Lydia abriu o Google Earth. Digitou o endereço de Vatnsville. Hectares e mais hectares de campos arados apareceram na tela. Lydia deu um zoom. Havia uma pequena casa na propriedade. Claire reconheceu com facilidade a casa onde Paul havia crescido. A madeira branca em ripas na vertical. O celeiro tinha sido derrubado, mas havia um carro na entrada e um balanço de criança no quintal amplo que separava a casa dos pastos. Não tem visão da rua, observou Lydia. A estrada nem sequer tem nome, é só um número de via rural. Você acha que ele a alugou? Claire levou as mãos à cabeça. Não sabia de mais nada. Tem um número de telefone. Lydia se levantou de novo. Estava pegando o celular no balcão quando Claire a interrompeu. Use o celular pré-pago. Está perto da cadeira no meu escritório. Lydia desapareceu pelo corredor. Claire olhou para o quintal dos fundos. As janelas estavam embaçadas. Uma camada de névoa vinha da piscina. Ela teria que diminuir o aquecedor. De qualquer modo, raramente usavam a piscina no inverno. Talvez devesse cobri-la. Ou enchê-la de concreto. Era um inferno limpar aquele mármore. No verão, o deck ficava tão quente que era preciso calçar chinelos para não sofrer queimaduras de 3º grau. Paul tinha projetado a piscina para ser linda, não prática. Se havia melhor metáfora para a vida deles, Claire não sabia qual era. Ela pegou o iPad. A imagem de satélite da casa Buckminster Fuller tinha sido feita durante o verão. O campo atrás da casa era tomado por árvores frutíferas. A casa térrea ainda tinha a mesma madeira branca que Claire tinha tentado mostrar tão cuidadosamente no quadro de Paul, tábuas grandes de madeira na vertical com faixas menores para cobrir as bordas. Telhas verdes no telhado. O quintal era bem cuidado. O balanço nos fundos parecia forte e sólido, duas coisas que Paul sempre buscava colocar em residências. Pelo menos, Claire sabia que Paul não tinha mentido a respeito do acidente que matou seus pais. Ele não gostava de tocar no assunto, mas Claire ouviu todos os detalhes com sua mãe. Apesar de haver 30.000 alunos na Universidade da Geórgia, Athens continuava sendo uma cidade pequena, e a biblioteca principal, como qualquer biblioteca nos Estados Unidos, era o centro da comunidade. O que ele não leu no jornal, obteve em fofocas na região. Os Scott voltavam de uma missa quando um trailer-trator bateu num monte de neve e atravessou a Atlanta Highway. O pai de Paul foi decapitado. A mãe permaneceu viva por instantes. Pelo menos, foi o que testemunhas oculares disseram. Ouviram a mulher gritar enquanto o carro era tomado pelas chamas. Paul morria de medo de fogo. Era a única coisa que Claire sabia que o assustava. As orientações para o enterro dele estabeleciam especificamente que ele não deveria ser cremado. O que foi? Perguntou Lydia, com o celular pré-pago na mão. Eu estava pensando nas instruções do enterro do Paul. Não tinham sido plastificadas, mas eram parecidas com todas as outras instruções que Paul deixava para ajudar Claire. Ela havia encontrado a lista em uma pasta em sua mesa com uma etiqueta na qual se lia, em caso de emergência. Ele quis ser enterrado no jazigo dos pais. Quis uma lápide de tamanho e material parecido com a de seus pais. Não quis maquiagem, gel no cabelo, não queria ser embalsamado nem que seu corpo fosse colocado à vista como um manequim, porque não gostava da artificialidade da morte. Quis que Claire escolhesse um bom terno e bons sapatos. Porém, de que importaria se ele usasse sapatos, bons ou não, e como ela saberia se o tinham calçado? O último pedido de Paul na lista foi o mais triste: queria ser enterrado com a aliança de casamento e com o anel de formatura. Claire estava inconsolável, porque queria muito honrar a vontade dele, mas os 2 anéis tinham sido levados pelo homem-cobra. Claire? Lydia estava segurando o telefone. Já tinha digitado o número de telefone que encontrou de Buckminster Fuller. Claire balançou a cabeça. Você fala.
Lídia colocou a ligação no viva voz. O toque de chamada tomou a sala, ressoando nas paredes vazias. Claire prendeu a respiração. Quando a ligação foi completada, ela não sabia o que esperar. Ouviu-se um clique como o de uma secretária eletrônica antiga. A gravação estava barulhenta, mas a voz era de Paul, não tinha como negar. Você ligou para a residência dos Fuller, anunciou ele. Se quer falar com Bach. Claire levou a mão ao pescoço. Ela sabia o que viria depois porque a mensagem de voz dele seguia o mesmo roteiro. A voz alegre de uma mulher foi ouvida. Oh, Lexi. Paul terminava. Por favor, deixe sua mensagem depois do... Um bip comprido e sonoro foi ouvido. Lídia encerrou a ligação. Lexi. Claire quase cuspiu a palavra. Ela tinha uma voz que dava a impressão de ser mais jovem do que Claire. E mais feliz. E mais tola, o que teria sido um consolo, mas Claire estava tomada demais pelo ciúme para se importar. Claire se levantou e começou a andar de um lado a outro. Claire. 1 minuto. Você não pode estar. Cala a boca. Claire se virou e começou a andar pela sala, para o outro lado. Não acreditava naquilo. Então, repreendeu a si mesma por não acreditar porque, de fato, naquele momento de sua vida, que diferença fazia? Lídia colocou o iPad no colo. Começou a digitar de novo. Claire ficava andando de um lado a outro da sala. Sabia muito bem que sua raiva não estava bem direcionada, mas havia provado, em mais de uma situação, que sua raiva era bem incontrolável. Não estou encontrando uma Lexi Fuller, nem Alex Fuller, nem Alexander Fuller. Nada nos registros do país, disse ela, ainda tentando. Vou tentar Madison, Oglethorpe. Não. Claire pressionou a mão contra a parede, desejando poder derrubar a casa. E se nós a encontrarmos? E aí? Diremos a ela que o marido dela morreu. Por que você fica querendo jogar meus problemas nas outras pessoas? Não é justo você falar isso. Claire sabia que a irmã estava certa, mas não se importava. Então, bato na porta dessa tal de Lexi e me apresento, e se ela não me mandar para o inferno, que é o que eu faria no lugar dela, devo dizer, a propósito, além de Paul ser um polígamo, ele é ladrão e provavelmente estuprador, além de perseguir pessoas e de sentir prazer vendo mulheres sendo torturadas e mortas. Ela se afastou da parede e recomeçou a andar de um lado a outro. Pode acreditar. É melhor ela não saber. Você não ia querer saber? De jeito nenhum. Claire se surpreendeu com a decisão. Lembrou-se da primeira vez que se sentou diante do computador de Paul. Pílula vermelha, pílula azul. Se ela pudesse voltar, escolheria viver sem saber? Adam poderia lhe contar sobre o dinheiro roubado, mas os filmes e os arquivos teriam permanecido escondidos. Claire teria investigado a sala no porão? Paul era quem tinha um apego emocional a bilhetes bobos de amor e a ingressos do primeiro filme a que tinham assistido. Ela já tinha decidido que não moraria na casa dos sonhos de Paul sem ele. Claire provavelmente teria se mudado para uma casa menor, talvez um condomínio no centro da cidade. Ela se imaginava contratando uma empresa para destruir tudo em vez de ter que pagar para guardar as coisas ou tirá-las dali. Paul sempre viajava a trabalho? Perguntou Lídia. Ela negou, balançando a cabeça. Só algumas vezes, por alguns dias, e ele me levava com ele. Claire decidiu dizer o que as duas tinham pensado quando viram o balanço no quintal. Se ele tinha um filho, era um pai de merda. Vatensville fica a menos de 15 minutos de um campus tomado de rapazes e moças, disse Lídia, depois esperou que Claire se virasse. E se houver mais pastas? Mais mulheres? A mente de Claire foi para um lugar ainda mais escuro. Tem porão naquela casa? Lídia ficou parada por vários segundos. Por fim, recomeçou a digitar no iPad. Claire se ajoelhou ao lado. Lídia puxou os registros de impostos do endereço em Vatensville. Passou o dedo pelas descrições enquanto lia. Casa térrea. De madeira.
Construída em 1952. Aquecimento. Esgoto. Sistema séptico. Sem sótão. Sem porão. Ela olhou para Claire. Não tem porão. Claire deslizou até sentar-se no chão. Olhou para fora, através das janelas. O sol iluminava a sala já clara. O homem mascarado, não é o Paul, conheço o corpo dele. É o Adam? A pergunta acertou Claire como um murro no peito. Adam tinha aproximadamente a mesma estatura do homem mascarado. Também tinha a mesma pele clara. Quanto ao resto, ela não sabia. Claire não tinha sido apaixonada por Adam Key. Não tinha passado horas deitada ao lado dele, tocando e beijado sua pele, memorizando seu corpo. Transamos 3 vezes. Não tiramos a roupa em nenhuma delas. Era sempre de pé. Que romântico. Lydia soltou o iPad. Tem certeza de que é a voz de Paul na secretária eletrônica? Claire assentiu, porque o sotaque suave do sul era inconfundível. O que devemos fazer? Ou melhor, o que eu devo fazer? Lydia não respondeu. Só ficou olhando para o quintal da mesma maneira que Claire fez antes. Claire se uniu a ela, observando um esquilo solitário correr pelo deck e beber água da piscina. Perguntar o que fazer era uma pergunta muito importante, porque era como perguntar se Claire queria saber mais. Já não era mais um caso de pílula vermelha e pílula azul. Era um belo abacaxi a ser descascado. As duas se sobressaltaram quando o telefone tocou. Claire checou o celular pré-pago, mas a tela estava vazia. Lydia disse: Não é meu celular. O telefone tocou uma segunda vez. Claire engatinhou em direção ao telefone sem fio na mesa ao lado do sofá. O aparelho tocou de novo. Ela começou a sentir aquela sensação ruim e conhecida mesmo antes de ouvir a voz de Fred Nolan. Claire, disse ele. Que bom que encontrei você. A voz dele era alta e ressoante como um sino de igreja. Claire segurou o telefone longe da orelha para Lydia ouvir também. Acho que vou aceitar aquela proposta de conversar com você e com seu advogado, disse ele. Os ouvidos de Claire foram tomados pelo som das batidas de seu coração. Quando? Que tal hoje? É domingo. Ela não tinha se dado conta de que dia era. Quase uma semana inteira tinha se passado desde o assassinato de Paul. Tenho certeza de que você tem dinheiro suficiente para pagar os honorários de fim de semana do coronel, comentou Nolan. O coronel. Era assim que eles chamavam Win Wallace, o advogado que ajudou Claire a se livrar da pena por agressão. Paul chamava de coronel porque ele fazia o mesmo tipão arrogante do personagem de Jack Nicholson no filme Questão de Honra. Claire? Como Nolan podia saber o apelido dado por eles? Será que Paul tinha contratado o coronel para se livrar das acusações de desvio também? Alô? Ela olhou para Lydia, que balançava a cabeça com tanta veemência que poderia até machucar o pescoço. Onde? Perguntou Claire. Nolan passou o endereço. Estarei lá em 2 horas. Claire encerrou a ligação e desligou o telefone. Quando afastou a mão, viu que a palma tinha deixado uma mancha suada no aparelho. Você não vai dar os arquivos a ele? Indagou Lydia. Não, não vou ao centro da cidade. Claire ficou de pé. Vou a Tentens. O quê? Lydia também se levantou. Seguiu Claire até a sala. Acabou de dizer ao Nolan que iria. Foda-se o Nolan. Claire pegou a bolsa. Calçou os tênis. Não sabia por quê, mas precisava ver Lexi e Fuller. Não ia conversar com ela para jogar uma bomba em sua vida, mas Claire precisava ver a outra mulher com os próprios olhos. Olha, Lydia, muito obrigada, disse Claire. Cala a boca. Vou com você. Lydia saiu do cômodo. Claire checou a câmera da caixa de correspondência no teclado perto da porta. O pendrive de Albany ainda estava ali. Eram 9h13 de um domingo. Era bom ou ruim que Adam que estivesse dormindo até mais tarde?
Ou será que tinha pedido para outra pessoa buscar o pendrive? Será que Jacob Mael estava vindo? Fred Nolan consideraria a ausência de Claire em 2 horas uma forma de desrespeito a um agente federal? Ela voltaria para casa naquela noite e dormiria ou passaria os próximos anos de sua vida na cadeia? Lydia voltou com a bolsa. Tinha o iPhone numa das mãos e o celular pré-pago na outra. Eu dirijo. Claire não discutiu porque Lydia era mais velha e sempre dirigia. Abriu a garagem e a deixou destrancada. Naquele momento, Claire queria que os ladrões voltassem. Teria deixado biscoitos para eles, se tivesse tido tempo. Claire abriu o Tesla. A chave estava no banco, onde a havia deixado. Jogou-a na bolsa e entrou no carro. Lydia assumiu o volante. Enfiou a mão embaixo do banco e o ajustou. Mexeu nos espelhos. Franziu o senho para a tela brilhante de 17 polegadas que descia no meio do painel. Isto é elétrico, certo? Lydia parecia irritada. Sempre se sentia irritada com coisas novas. A Tentens fica a 1 hora daqui. É mesmo? Nunca notei isso nas 900 bilhões de vezes que dirigi este mesmo carro até a casa da mamãe e de volta para cá. Pelo menos antes, ela tinha um monitor no tornozelo que limitava seus movimentos. Podemos ir? Lydia ainda parecia irritada. Onde enfio a chave? Toque o freio para ligar. Lydia tocou o freio. Está ligado? Não consigo ouvir. Você tem 300 anos? Perguntou Claire. Meu Deus, é um carro. Até a vovó Ginny conseguiria mexer nele. Isso foi muito maldoso da sua parte. Ela acionou a ré. A tela do vídeo passou para a câmera traseira. Lydia bufou, incomodada, quando girou o volante. O portão ainda estava aberto. Claire tinha a sensação de que 10 anos tinham se passado desde que se sentara na parte de trás da limusine com a mãe e a avó. Tentou se lembrar de como tinha se sentido. A pureza de seu pesar tinha sido um luxo. Havia outra mulher em Vatnsville que poderia estar sentindo o mesmo pesar. Paul estava morto havia quase 1 semana. Ela teria telefonado para hospitais, delegacias, postos de estrada e para onde mais conseguisse. E ouviria de todo mundo que fizesse qualquer pesquisa rápida que Buckminster Fuller havia morrido em 1983. Claire tentou imaginar as histórias que Paul contava à mulher para explicar suas ausências. Vendedor. Agente do governo. Minerador. Piloto. Paul fez treinamento de piloto na faculdade. Obteve licença para aviões leves, o que significava que sempre que alugava um jatinho ficava conversando com os pilotos sobre a altitude e velocidade do vento. Claire sentia pena dos coitados, que só queriam manter o avião no céu. Será que ela deveria sentir pena de Lexi Fuller? E tinha o direito de não contar a outra mulher o que tinha acontecido com Paul? Claire, mais do que ninguém, sabia o inferno que a verdade traria. Podia fazer isso a outro ser humano? Ou talvez Lexi já soubesse de Claire. Talvez a piranha não tivesse problema nenhum em dividir o marido com outra, em criar o filho bastardo de um homem, ou filhos, enquanto ele mantinha outra esposa. Claire fechou os olhos. Que coisa horrível de se dizer sobre a outra mulher. Estava transformando Lexi num monstro, quando era muito provável que Paul tivesse enganado as duas. Ainda que Lexi concordasse com a poligamia, ela não tinha como saber das merdas nas quais Paul estava enfiado. Conclusão diádica, diria Paul a Claire. O cérebro humano costuma concluir que, se há uma vítima, tem que haver um algoz. Era assim que Claire pensava a respeito de si naquele momento, como uma das vítimas de Paul. Claire? Lydia tinha relaxado a mão no volante. Acho que precisamos de mais informações. Só de pensar, Claire se retraiu. Como assim? Os registros online do condado são de apenas 10 anos. Paul sempre foi o dono da casa. Isso importa? Só estou pensando se pode haver outras senhoras Fuller. Claire olhou para a estrada.
O problema de estar com Lydia era que ela sempre pensava o pior de Paul. Você acha que ele as enterrava no quintal? Não disse isso. Não precisaria. Claire apoiou a cabeça na mão. Não queria Lydia ali, mas não se imaginava fazendo as coisas sem ela. Tinha se esquecido de como era irritante ter uma irmã. Lydia deu a seta para entrar na rodovia. Para dar uma trégua, disse. O papai sempre detestava dirigir aos domingos. Claire não queria, mas sorriu. Quando o pai lhe deu aulas de direção, dizia que domingo era o dia mais perigoso para se dirigir. Argumentava que as pessoas estavam cansadas e mal-humoradas por terem passado horas na igreja com roupas que davam coceira e dirigiam como loucas quando eram soltas. O que você estava fazendo no McDonald's ontem? Perguntou Lydia. Claire disse a verdade. Pensando se seria falta de educação vomitar no banheiro e não comprar nada. Acho que estão acostumados. Lydia acelerou e foi para a pista expressa. Para alguém que tinha reclamado tanto do carro, ela parecia estar gostando da corrida. O que você acha que o Nolan vai fazer quando você não aparecer no escritório dele? Acho que depende. Se o que ele estiver fazendo for legal, vai colocar policiais atrás de mim. Se não for, ele vai começar a me ligar de novo ou vai até minha casa. Você deixou o portão da garagem aberto. Ele só precisa entrar e olhar o laptop do Paul. Que olhe. Claire não via sentido em tentar esconder os filmes. Ela mesma tinha entregado todos eles à polícia, para começo de conversa. A mesma regra se aplica. Se Nolan estiver ali e estiver agindo na legalidade, terá um mandado de busca. Se não for, pode pegar o HD e enfiar no cu. Talvez esteja lá quando Adam pegar o pendrive. Ótimo. Eles podem assistir aos filmes e se masturbar juntos. Lydia não riu. Posso perguntar uma coisa? Claire analisou a irmã. Ela não era o tipo de pessoa que pedia permissão. O quê? O que você faz o dia todo? Tem emprego? Claire sentiu que seria uma pergunta demorada. Lydia deveria achar que ela passava o dia todo sentada comendo chocolate e gastando dinheiro de Paul. Para ser sincera, às vezes ela fazia isso, mas em outros momentos sentia que fazia coisas que compensavam isso. Faço muito trabalho voluntário. No abrigo. No banco de alimentos. Era como se ela estivesse relacionando todas as coisas que eram importantes para o pai. Eu ajudei no projeto Inocência por um tempo, mas apareceu um caso em que o nome de Ben Carver estava envolvido. Ben Carver era um dos 2 assassinos em série que tinham infernizado seu pai. Estudei francês e alemão à distância. Ainda toco piano. Corto a grama quando preciso e quando não está quente demais. Jogava tênis 3 ou 4 horas por dia, mas por algum motivo ninguém mais quer jogar comigo. E você? Trabalho. Volto para casa. Vou dormir. Acordo e trabalho de novo. Claire assentiu, como se não soubesse o que fazer além disso. Está namorando alguém? Não exatamente. Lydia ultrapassou uma Mercedes que avançava devagar. A mamãe sabe que você falou comigo? Ela agiu como se a pergunta fosse espontânea, mas a seriedade em sua voz não a deixou mentir. Não contei, admitiu Claire. Mas só porque estava chateada e sabia que, se ligasse para ela, ela perceberia isso na minha voz e arrancaria a verdade. Qual é a verdade? Que você não estava mentindo e que o fato de você não estar mentindo significava que o Paul mentiu, o que quer dizer que meu casamento de 18 anos foi uma besteira enorme e completa e que meu marido era um psicopata. Lydia baixou a cabeça, mas pela primeira vez manteve-se calada. Claire percebeu. Não pedi desculpas pelo que fiz. Não mesmo. Desculpa, disse, mas a palavra parecia muito pequena comparada à enormidade do que ela havia tirado da irmã. Eu deveria ter acreditado em você. Claire sabia que aquilo não estava muito certo. Ela não imaginava uma situação, naquele momento da vida delas, na qual poderia ter confiado em Lydia. Mesmo que eu não acreditasse em você, não deveria ter me afastado.
Lídia olhava para o lado. Fungou. Claire olhou para a mão da irmã. Não sabia se deveria tocá-la ou não. Sinto muito, Pimenta. Abandonei você. Fiz a mamãe abandonar você. Você não podia fazer a mamãe fazer nada que ela não quisesse. Não tenho tanta certeza. Pela primeira vez, Claire pensou no que tinha feito. Não tinha só tirado Lídia de sua vida. Tinha tirado dela o que restava de sua família. A mamãe estava com muito medo de perder outra filha. Eu sabia e usei isso a meu favor porque estava muito brava com você. Eu a forcei a tomar uma decisão ingrata. Claire acreditou que aquela era a única situação na qual aquela frase podia ser usada. Eu me enganei. Sinto muito, profundamente, pelo que fiz com você. Com sua família. Bem, Lídia secou as lágrimas do rosto. Eu era bem maluca naquela época. Tudo o que você disse é verdade. Roubei todos vocês. Mentia o tempo todo. Mas você nunca tinha mentido em relação a algo daquele tipo, e eu deveria ter pensado nisso. Claire riu do que disse. É claro que não pensei em muitas coisas. Lídia sentiu a garganta apertar ao lutar contra as lágrimas. Claire não sabia o que mais podia dizer. Que sentia muito orgulho por ela ter se livrado das drogas e por ter saído da pobreza? Por sua filha ser linda e claramente incrível? Que estava na cara que o namorado a idolatrava. Tudo o que ela sabia sobre a vida de Lídia vinha dos detetives particulares de Paul. O que significava que, apesar de Claire ter exposto a alma podre e obscura de seu casamento, Lídia ainda não havia exposto verdade sobre sua vida. Então, Lídia claramente estava pronta para mudar de assunto. Balançou a mão diante da tela. Esta coisa tem rádio? Pode tocar a música que você quiser. Claire tocou o ícone de mídia. É só dizer o que quer ouvir e ele vai encontrar a música na internet e tocá-la. Não acredito. Bem-vinda a 1%. Claire tocou a tela. Ela se sentia a criança mais animada do parquinho ao mostrar as diferentes telas. Dá para ler seu e-mail, ver quanto ainda tem de bateria, acessar a internet. Claire parou. Quando tocou o ícone da internet, o sistema recarregou a última página que Paul havia acessado. Feedly.com era um agregador de notícias que operava na mesma linha dos alertas do Google, mas com notícias. Paul havia inserido apenas um nome no mecanismo de busca. Lídia perguntou. O que foi? Pare o carro. Por quê? Pare o carro. Lídia suspirou alto, mas fez o que Claire queria. As coisas no carro se sacolejaram quando o veículo parou no acostamento da estrada. O que foi? Paul acionou um alerta para ler qualquer notícia a respeito de Anna Kilpatrick. A última entrou há 2 minutos. Lídia pegou a bolsa e os óculos. O que está esperando? Claire tocou o alerta mais recente, um link do Channel 2, uma afiliada da ABC de Atlanta. O topo da página inicial mostrava uma caixa preta para divulgação de vídeos. No banner vermelho, estava escrito, ao vivo. Novas notícias sobre o caso Anna Kilpatrick. Um círculo girando indicava que o vídeo estava carregando. Claire aumentou o volume. As duas esperaram, com os olhos focados no círculo. O Tesla balançou quando uma caminhão passou. Isso está demorando demais, disse Lídia. Por fim, o vídeo carregou, mas não havia muito o que ver. O capitão Michael estava de pé atrás de uma mesa. O deputado Johnny Jackson, que nunca perdia uma oportunidade de aparecer, estava ao lado, um pouco mais à direita, para que ainda ficasse no enquadramento da câmera. Os dois olhavam para uma porta fechada ao lado. Viam-se flashes de máquinas fotográficas e ouviam-se sons de movimento conforme os jornalistas ficavam impacientes. Alguém explicava pelo alto-falante. Fomos informados de que os pais chegaram ao prédio há 5 minutos. O repórter recapitulava o caso do desaparecimento de Anna Kilpatrick, voltando à notícia de que a polícia tinha encontrado o carro da garota no estacionamento do shopping Lenox.
Claire se lembrava de ter participado de coletivas de imprensa com a família. Na época, havia 3 emissoras principais, de modo que a conferência ocorria no pequeno lobby da delegacia. Claire e Lydia recebiam orientações para parecerem arrasadas, mas não demais. Ele temia que o sequestrador visse as 2 outras filhas e quisesse pegá-las também. O delegado havia-lhes dito para dirigirem seus comentários a Julia, porque ele acreditava piamente que ela estava em algum hotel rindo dos pais fazendo papel de idiotas no noticiário da noite. Aí vêm eles, avisou Lydia. Pela tela, elas viram a porta lateral se abrir. Os pais de Anna Kilpatrick foram até o palco e ficaram do lado esquerdo de Mael, que assentiu para eles como se dissesse: vai ficar tudo bem. Eles não balançaram a cabeça em resposta. Os 2 pareciam presos no corredor da morte. Encontraram um corpo, sugeriu Lydia. Claire pediu para que ela se calasse, mas segundos depois Mael confirmou seu palpite. Ele anunciou: os restos mortais de uma jovem foram encontrados aproximadamente às 4 desta madrugada em uma pista de corrida no Beltline. O Beltline passava pelo centro. Claire tinha alguns amigos que se referiam ao local, em tom de brincadeira, como Rappeline, ou seja, linha do estupro, devido ao grande número de ataques com violência sexual que aconteciam lá. O laboratório criminal de DeKalb County identificou os restos mortais com base nas fotos e nas impressões digitais, continuou Mael. Os Kilpatrick confirmaram os resultados há 1 hora. Deixaram que eles vissem o corpo? Perguntou Claire. Você não desejaria ver? Claire não tinha mais tanta certeza. Mael disse. Neste momento, não temos mais pistas. Pedimos que quem reconhecer o homem deixe desenho telefone para as autoridades. Ele mostrou o retrato falado do homem que fora visto perto do carro de Anna. Os Kilpatrick desejam agradecer a todos os que ajudaram nas buscas. Claire tirou o som porque sabia o que viria em seguida. Os jornalistas fariam perguntas. Mael não daria respostas. Ela observou Mael fazer um gesto a Bob Kilpatrick, o pai de Anna. O homem apresentava a mesma expressão chorosa e arrasada que ela vira inúmeras vezes no rosto do pai. Lydia também já tinha visto. Ele me lembra o papai. Claire se forçou a desviar o olhar de Eleanor Kilpatrick. A mulher se agarrava ao marido como se eles estivessem à deriva. E estavam à deriva. Ainda que voltassem à terra, sempre se sentiriam perdidos. Lydia segurou a mão de Claire. Sentiu o conforto do toque da irmã espalhar-se por seu corpo como água quente. Elas ficaram sentadas no carro, ouvindo os caminhões passarem. Claire desejaria ver o corpo de Julia? Seria diferente depois de tantos anos. Haveria só ossos, mas os ossos valeriam muito, pois elas teriam algo para enterrar, um lugar para deixar seu pesar. O que está acontecendo? Indagou Lydia, mas não era uma pergunta existencial. Ela apontava a tela. Eleanor Kilpatrick havia empurrado Mael para o lado e pegado o microfone. Claire aumentou o volume. A voz irada de Eleanor Kilpatrick ressoava pelos alto-falantes. Foi marcada como um animal. A transmissão foi interrompida. O jornalista do Channel 2 apareceu na tela. Gostaríamos de nos desculpar com nossos telespectadores pelo que acabaram de ouvir. Encontre a transmissão sem cortes, disse Lydia. Agora. Estou procurando. Claire já tinha aberto a página de pesquisa. O feed de notícias tinha sido atualizado de novo. Havia outra dúzia de sites transmitindo a coletiva de imprensa. Claire escolheu a mais explícita. A roda colorida no meio da tela começou a girar. Tente outro, pediu Lydia. Calma. Claire uniu as mãos para não pegar a tela. Estava prestes a desistir quando a página enfim carregou. Mael estava congelado, com o microfone à frente. Jackson olhava diretamente para a frente como um bom soldado. Claire apertou o play. Ele disse: os restos mortais de uma jovem. Está no começo. Lydia tinha prestado muita atenção. Passou o dedo pela parte inferior do vídeo até chegar à reação de Eleanor Kilpatrick.
Isso é mentira! Gritou ela. Johnny Jackson habilidosamente saiu do vídeo, deixando que Jacob Mael cuidasse do prejuízo. Senhora Kilpatrick. Mael cobriu o microfone com a mão. Não. Eleanor Kilpatrick tentou afastar a mão dele. Ela era uma mulher pequena. Não conseguiu movê-lo, por isso virou-se para os jornalistas e gritou: Minha filha foi mutilada. Eles responderam com uma série de flashes. Senhora Kilpatrick, repetiu Mael. Ela pegou o microfone da mão dele. Os seios dela foram mutilados. Ela foi marcada como um animal. Mael tentou pegar o microfone. Ela se afastou. Ele tentou de novo, mas Bob Kilpatrick deu-lhe um soco no estômago. Ela era nossa filhinha! Gritou Eleanor. Era só uma menina. 2 policiais uniformizados imobilizaram Bob Kilpatrick. A esposa não parava de gritar, mesmo enquanto ele era arrastado. Que animal faria uma coisa dessas com nossa menina? Que animal? Mael limpou a boca com as costas da mão. Estava claramente furioso. Na frente de todos os jornalistas, ele segurou Eleanor Kilpatrick pela cintura e a levou pelo palco. O microfone caiu quando o cabo ficou curto. Mael praticamente lançou a mulher porta fora. Bateu a porta. A câmera ficou filmando-a por alguns segundos até ser desligada. Claire e Lydia ficaram olhando para a tela. Você viu o que ela fez? Perguntou Lydia. Vi. Claire recarregou a página. Esperaram o vídeo carregar. Em vez de avançar, ela deu play desde o começo. Primeiro Mael, depois Eleanor Kilpatrick. Assim que o vídeo terminou, ela recarregou a página para assistissem à coletiva uma terceira vez. A chamada pelo alto-falante. Mael no palco. Os Kilpatrick entrando na sala. Nem Claire nem Lydia conseguiam parar de assistir. As duas estavam assustadas com a explosão de Eleanor Kilpatrick, pelo modo com que ela traçou um X na barriga quando disse que a filha tinha sido marcada. Claire pausou o vídeo. Eleanor Kilpatrick ficou congelada na tela. Com a boca aberta. Mantinha a mão direita pressionada ao lado esquerdo da barriga, um pouco fora de centro, logo abaixo das costelas. Os seios dela foram mutilados, disse Lydia. Eu sei. Exatamente como a segunda garota nos filmes de Poe, aquela parecida com Anna Kilpatrick.